pessoal! Sou a professora Patrícia Luca e hoje estamos aqui para mais um Conversas Acadêmicas com uma convidada muito especial, Valéria Gurski. Falei certo o nome? Falou! A Valéria, gente, é uma menina portadora de uma doença chamada talassemia. Eu trouxe a Valéria porque a gente quer conversar um pouquinho sobre o que é a talassemia, né? A forma como a Valéria encara aí essa doença que é tão rara. Então, vamos lá, Valéria, fala pra gente um pouco. O que é a talassemia, né? Como que você convive com essa doença? Vamos conversar um pouquinho pra galera conhecer um pouco mais sobre isso. Eu sou a Val, eu nasci com a talassemia. E a talassemia é uma anemia genética, eu herdei dos meus pais. É uma alteração no cromossomo. Então, a minha medula óssea ela não produz a célula sanguínea perfeita, ela produz com pouca hemoglobina. E eu acabo precisando receber sangue, então, para suprir essa necessidade de hemoglobina baixa. Ah, entendi. Então, assim, você recebeu os genes, né? Um veio do teu pai, um veio da tua mãe, que eles tinham esse gene de forma recessiva, ou seja, de uma forma bem amena, né? Bem light, e você acabou recebendo esses dois genes que fizeram com que você desenvolvesse essa talassemia, que é chamada de talassemia major, né? O major, como é que fala? Major. Major. Que é a forma mais grave e que faz com que você precise de uma série de cuidados. Então, conta pra nós. Como que é, né? Como que você... A gente estava conversando aqui antes e a Valéria estava me contando sobre quando ela descobriu o prognóstico, né? Foram muitas barreiras e muitas dificuldades, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, como foi descobrir, né? Como foi iniciar o tratamento e como é a sua vida, né? Como portadora dessa doença. Bom, como eu nasci com ela, né? Eu acabei descobrindo... Meus pais acabaram descobrindo quando eu tinha 1 aninho de idade. Até então, ninguém sabia da existência da talassemia na família. O teste do pezinho hoje não detecta hoje talassemia? Hoje acusa, mas na época não. Não tinha informação, não tinha muita... Na época, 20, quantos anos atrás, Valéria? 33 anos atrás. 33? Você tem 33? Eu tenho 34. Jura? Sim. Nossa, achei que tinha 20. Não, obrigada. Então, olha aí, 33 anos atrás, então. Isso. E eu tinha 1 aninho de idade. Na verdade, eu comecei com uma alergia na pele, por um outro problema. E meus pais me levaram... investigar essa alergia, e o médico viu que eu era muito pálida. E ele falou, não tá normal essa tua palidez. Vamos investigar o que é. Fez um hemograma e a minha hemoglobina estava em 5 e pouco. Uhum. Aí ele se assustou, falou, tem uma anemia, é uma anemia grave, a gente vai precisar transfundir. Me aplicou uma bolsa de sangue, imaginando que ia subir a hemoglobina, mas não subiu nada, continuou em 5 e pouquinho, perto de 6. Ele aplicou mais uma bolsa de sangue e foi para 6 e pouco. E o normal é 12, 13. E ele falou, então não é uma anemia comum. Ele, na época, suspeitou de leucemia. Então, ele acabou encaminhando a gente para Curitiba para fazer a biópsia da medula e ter o diagnóstico de leucemia. A gente foi para lá, a gente pegou um médico que, através assim, de uma consulta, de uma conversa durante a consulta, né, ele chegou à conclusão que eu não tinha leucemia, e que sim, talassemia. Por causa da origem dos meus pais, que eles vieram da região do mar Mediterrâneo. Minha mãe é descendente de italiana, meu pai é polonês. Essa doença é chamada também, né, de anemia do Mediterrâneo, né, Valéria? Isso, é conhecida como mal do Mediterrâneo, porque tálase é mar, oceano, e mia é sangue. Uhum. E como ela vem de origem desses países cercados pelo mar Mediterrâneo, então foi uma suspeita do médico. Aí ele viu a cor dos meus pais, que também eram um pouco pálidos, e começou a conversar, assim, querer saber como que era o passado da minha mãe, do meu pai, se eles se sentiam muito cansados, questão de fraqueza. E ele falou, olha, essa menina, do que vocês estão me falando aqui, do que vocês estão conhecendo vocês, ela não tem leucemia, e sim talassemia. Aí foi um susto muito maior para os meus pais, porque apesar de leucemia ser algo grave, eles sabiam o que era, mas talassemia não. E quando o médico explicou que eu ia passar o resto da vida recebendo sangue, foi um baque muito grande. E além das transfusões de sangue, o médico falou que eu ia precisar usar uma medicação todos os dias durante a minha vida inteira, porque a minha ferritina ia ficar muito alta por causa das transfusões em excesso. Então, essa medicação era para diminuir a ferritina. Então, foi um susto muito grande para eles. Mas foi questão de... Você sempre morou aqui em Cascavel? Não. Ou não? Nessa época, não? Não. Nessa época, eu morava aqui em Cascavel. Mas com 2 aninhos, eu me mudei para Foz do Iguaçu. Uhum. Mas eu sempre fiz o tratamento aqui em Cascavel. Ah, então, entendi. durante 9 anos que eu vivi em Foz,
a gente sempre vinha para Cascavel. Tava conversando com a Valéria, gente, ela é a única pessoa que tem talassemia major aqui em Cascavel. Né? Porque a incidência é muito pequena, né, Valéria? Sim. Então, nós estávamos conversando que na época nem se sabia exatamente como tratar, né? E a Valéria foi, na verdade, testando várias coisas, né? E verificando várias formas de tratar a talassemia. Né? Mas basicamente, assim, o tratamento é feito com 2 pilares, pelo que eu entendi. Um são as transfusões de sangue, Exato. Que você tem que receber de tempos em tempos. Se você vai explicar pra gente como que determina que precisa do sangue ou não. E você recebe só sangue do tipo O positivo também, né? E O negativo, que é doador universal. Ah, tá. O positivo e negativo. E um outro tipo de tratamento é que ela tem que usar medicamentos quelantes de ferro, né? Ou seja, que diminuam o ferro. Por quê? Porque acaba que a reserva de ferro acaba ficando muito aumentada por uma questão até compensatória no organismo, né? Exato. E daí você precisa quelar esse ferro. Então, explica para nós um pouquinho isso e como que você sabe o momento, né, de receber o sangue, né? E como que é feita essa dosagem, essa verificação. Pois é, na época não tinha muita informação, mas eu tive a sorte de acabar conhecendo bons profissionais aqui na cidade e em Curitiba também, que na verdade eu comecei o tratamento em Curitiba, depois eu vim para Cascavel. E esses médicos foram fundamentais, porque eles pesquisaram muito a respeito, eles estudaram muito, e eles chegaram, fecharam um padrão de tempo, né, entre uma transfusão e outra, que nesse período a minha hemoglobina ia se manter num nível X. Então, a ideia é que eu não tenha hemoglobina abaixo de 9,5, 10. E quando eu começo a cair, eu já tenho que receber sangue. Uhum. Então, foi definido com o passar do tempo, né, que a cada 21 dias a minha hemoglobina se estabiliza nesse valor. Uhum. E eu preciso receber sangue. Se passar desse período, ela vai caindo mais e que não é ideal. Então, quando chega nos 21 dias, a minha hemoglobina já está ali em 9,5, 10, então eu já aplico sangue para E o medicamento para diminuir o ferro é todos os dias? Todos os dias. E quando recebe sangue, tem que aumentar a dose ou não? Não. Não, constante. Isso. Quando eu comecei o tratamento, com 2 aninhos que eu comecei a quelação, eu usava uma medicação através de uma bomba de infusão. Então, eu aplicava antes de dormir, eram 10 ml, na verdade, mas como é muito dolorido e tem que fazer... Ele só faz efeito enquanto está sendo aplicado, então tinha que... Esses 10 ml tinham que durar 8 horas. Então, eu usava a bomba de infusão, aplicava ao redor do umbigo ou no braço, e colocava antes de dormir e tirava quando acordava. Aí foi esse tratamento até 2011. Um pouco antes também surgiu uma outra medicação, complementar via oral, então eu tomava 9 comprimidos todos os dias, mais a injeção, com a bomba de infusão. Em 2011 surgiu uma outra medicação, uma terceira medicação, que é só via oral, então eu derreto esses comprimidos na água e tomo ele, então facilitou muito a minha vida. E essa medicação você recebe pelo governo? Isso, como é uma medicação de custo muito alto, então eu recebo pela farmácia do governo, pelo SUS. E sobre preconceito? Me fala, você já sofreu preconceito, Já. né? Sobre, né, ter uma doença, digamos assim, né? Sim, muito. Na verdade, desde sempre, na verdade, eu cresci com aquela coisa de... você é filha de fulana, então você é aquela doentinha. Aí já tinha essa coisa, né? Mas isso eu sempre brinquei, tipo, eu sou doentinha, mas não sou doente. Uhum. Mas, porque, né, eu tenho uma vida com tratamento, mas a minha vida é absolutamente normal. Não muda em nada, não tem nenhuma outra limitação por causa da talassemia. Mas preconceito eu já vivi, sim, por parte, inclusive, de professores no passado, no colégio, principalmente por professores. Eu estava conversando com a Valéria há pouco, né? E sobre o prognóstico, né, da doença. Então, conta pra gente aí o que aconteceu lá quando você iniciou, né, todo esse processo, que é uma coisa que a gente que tá de fora, às vezes, a gente olha sempre pelo nosso olhar, né? E você tem um olhar diferente sobre tudo, né? Então, conta pra gente como é que foi quando você descobriu e quando falaram pra você sobre o teu prognóstico, o futuro. Então, na verdade, como meus pais... Quando eu fui diagnosticada, os médicos falaram para os meus pais que eu chegaria aos 15 anos. O médico falou que meus pais iam mandar o convite da minha festa de 15 anos para ele.
Se eles fizessem o tratamento certinho, transfundissem de forma correta, usassem o quelante diariamente, porque também tem muito dos pais aceitarem a doença e conseguirem lidar com isso para fazer que o filho não desista, né? E meus pais sempre fizeram tudo muito certinho e foi indo, assim, chegou nos 15 anos, eu estava bem de saúde e as coisas foram acontecendo e hoje eu estou com 34. Mas como não tinha muita informação no passado sobre isso, né? Não tinham conhecimento necessário, até os profissionais não tinham muita informação, os pacientes tinham essa dificuldade de conseguir fazer o tratamento correto, então a sobrevida deles não era muito grande. Até hoje em dia, os pacientes com mais idade que eu conheço, alguns estão no oxigênio, então... mas tudo isso pela falta do tratamento adequado lá na infância e na adolescência. Hoje em dia, meus médicos falam que não tem, mas provavelmente vai chegar nos 90, 100 anos, desde que eu faça tudo certinho, né? O tratamento e o que mais você acha que é o diferencial para você, para a Valéria, né? Essa menina de 30 e poucos anos e que, né, tem essa luz, essa vontade de viver e que a cada 21 dias está lá infundindo sangue o dia inteiro e que tem que tomar medicação todo dia, né? O que mais você acha que faz a Valéria estar aqui tão bem hoje, além do tratamento? Eu acho que é uma série de cuidados, né? Essa questão de não desistir, de ter que fazer, não pode dar desculpa. Às vezes você pensa, hoje eu não vou tomar o remédio, eu não estou bem do estômago, eu vou adiar. Não, você tem que tomar independente de qualquer coisa, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E outros cuidados também, né? Se alimentar de forma correta. De vez em quando até a gente dá aquela... Como qualquer um, exato, né? A vida é feita de equilíbrio. Eu acho que isso é o principal, manter o equilíbrio. Viver a minha vida da forma mais intensa possível, mas também me cuidar, fazer atividade física. Hoje eu faço treino funcional, então cuidar do meu corpo, da minha saúde é fundamental para conseguir. Acho que qualquer pessoa, né, para ter uma qualidade de vida no futuro, tem que buscar esse caminho e para mim não é diferente. Então, com certeza. Manter as transfusões, o quelante e cuidar da minha saúde. Eu vi que você tem umas tatuagens. Tenho. Conta um pouco pra gente aí o que elas significam, né? Que tem a ver com a tua Essa condição, aqui, sim. né? Essa aqui é o meu tipo sanguíneo, né? É o O positivo. Aí embaixo tá escrito beta-talassemia major, com a gotinha representando a transfusão. E tem o meu código genético, meu código... a minha fenotipagem, aliás. Que além de eu receber sangue O positivo ou O negativo, eu preciso receber sangue com as características mais parecidas com a minha. Então, os fenótipos do doador têm que ser os mais parecidos com o meu para não ter reação transfusional, para evitar esse tipo de reação. E isso é uma questão bastante importante também, né, Valéria? Que eu vejo você falar bastante no Instagram sobre a importância, né, de manter as bolsas de sangue, a doação de sangue, porque não é todo o sangue que você pode receber, né? Exato. Além de ter alguns tipos específicos, ainda tem essa questão da fenotipagem. Isso. Então, a gente tem que estar sempre mobilizando, né, os bancos de sangue, mobilizando as pessoas para irem doar, terem essa consciência da importância da doação de sangue. Porque se não for a doação de sangue, eu não vou estar aqui. Então, graças aos doadores, eu estou aqui, estou tendo uma vida com saúde, com qualidade, tendo uma vida normal. E então, a gente precisa se mobilizar. Porque eu recebo, não é qualquer sangue, né? Só o mesmo tipo sanguíneo e as características dos fenótipos semelhantes a mim. Então, acaba dificultando um pouco mais essa triagem de doadores. Ainda que o meu tipo sanguíneo é fácil, tranquilo. Mas tem outras pessoas na mesma condição, com outras doenças genéticas que precisam receber sangue com frequência e que têm esses fenótipos um pouco mais raros. Então, quanto mais gente doando, mais fácil de encontrar aquela pessoa compatível com aquele paciente que é raro. E fala um pouco pra gente sobre essa transfusão, né? Como que é? A cada 21 dias, então você tem que ir em jejum, tem algum cuidado? Não. Quanto tempo as bolsas ficam infundindo? Você sente alguma coisa diferente? Como é que é esse processo? A cada 21 dias eu recebo 3 bolsas de sangue. Agora meu baço está começando a descompensar, então às vezes eu estou recebendo com 15 dias. Mas desde sempre foi 21 dias, 3 bolsas de sangue. Aí eu chego no hospital lá pelas 8 horas da manhã, pego minha veia e cada bolsa vai em média de 2 horas. Mas
às vezes, até chamarem a segunda bolsa, até ela chegar, até instalarem, acaba demorando um pouquinho. Então, vai das 8 da manhã, mais ou menos, até 4 da tarde. Às vezes vai um pouco mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais. Se tiver alguma intercorrência, alguma reação. E pode acontecer de ter alguma reação? Pode. Você já teve algumas reações? Já tive várias. Pode acontecer, sim, mas... daí eu tomo antialérgico também para evitar, né? Mas acontece, já tive algumas. E hemograma? Você tem que fazer hemograma de quanto em quanto tempo? Eu faço hemograma antes da transfusão de sangue para ver quanto que está a minha hemoglobina. Então, eu vou receber sangue quarta-feira agora. Hoje, segunda, quarta-feira eu vou receber sangue. Então, amanhã eu vou fazer um hemograma para ver quanto está a minha hemoglobina. Aí eu recebo sangue e daí eu faço um outro hemograma para ver quanto subiu. Para a gente ter um controle de se aquela bolsa conseguiu atingir o esperado da hemoglobina, para daí planejar se eu vou receber sangue com 21 dias ou com 15 dias. Você me falou anteriormente que vocês têm um grupo, né? Um grupo ou uma página que vocês, né? Porque as pessoas que têm muitas vezes o mesmo problema, elas acabam tendo uma afinidade, né? Sim, que é aquela questão em si que acaba gerando, né, um processo ali de troca de ideias, informações e tudo mais. Vocês têm um grupo com os talassêmicos do Brasil todo, é isso? Tem sim. Eu, nas minhas redes sociais, né, eu uso o Instagram, minha rede pessoal, para falar um pouquinho sobre a minha vida, mostrar como ela é, falar sobre a talassemia, mas também eu tenho outro grupo também no Instagram, que se chama eu.talassemia, que é eu e mais 4 pacientes, cada um do canto do país. A gente administra essa página para trocar mesmo informação entre pacientes, para mostrar como que é meu tratamento aqui no Paraná, como que é lá em São Paulo, em Goiânia. Os outros pacientes também participam, cada um dá o depoimento, a gente explica para outras pessoas que não têm o conhecimento, mas acessam a nossa página. Ou, por exemplo, o que me motivou a falar sobre talassemia, e tanto nessa página quanto na minha pessoal, assim, foi, por exemplo, um pai e uma mãe que descobre que o filhinho recém-nascido tem talassemia e se apavora, da mesma forma que meus pais se apavoraram lá no passado. Então, essa rede de apoio, né, através das redes sociais, a gente mostra como é a nossa vida. Que você não está sozinho, Exato, né? E ensina esses pais, esses familiares, amigos, até outros profissionais da saúde, né, que têm interesse sobre o assunto, ensinando um pouquinho, compartilhando o tipo de exames que a gente precisa fazer com frequência, como são as transfusões, os riscos, a questão até de como lidar com tudo isso, a aceitação, a adesão ao tratamento. Então, ali nessa página, a gente fala sobre essas questões para ajudar esses outros pacientes e para os outros pacientes entenderem que eles não estão sozinhos, né? E alguma vez você se perguntou, Valéria, por que eu? Na verdade, não. Não? Não. Mas é uma coisa bem engraçada, assim, que eu penso que a talassemia... Eu acho que muita gente pensa, ai, coitadinha, né? Eu vejo a talassemia como um privilégio. Porque eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse a talassemia. Então, ela me abriu portas para muitas coisas, para muito conhecimento. Então, hoje eu sou essa pessoa por causa da talassemia e eu sou muito grata à talassemia por causa disso, assim, de tudo que eu aprendi com ela, até não só conhecimento técnico, né, mas de vida também. Eu passei a vida inteira recebendo sangue no Hemocentro, que é pelo SUS. Então, ali eu conheci gente de tudo que de tudo que é tipo de gente, assim, com várias outras doenças. Então, eu aprendi a ter empatia, me colocar no lugar do outro, conhecer mais sobre o outro. Então, isso me tornou uma pessoa, acho que até um pouco sensível, talvez. E que se eu não tivesse a talassemia, eu não seria assim. Não sei como eu seria, né? Mas eu vejo como algo bom na minha vida. É incrível, porque tudo é da forma como você olha, né, para aquilo. Então, a gente percebe ali no Instagram que realmente você é uma pessoa muito iluminada, talvez porque você tenha esse olhar que muitas vezes as pessoas iriam olhar como uma grande pedra no caminho, você olhou como uma ponte, um trampolim, ou algo assim. É bem isso que eu faço. É um grande exemplo pra gente. Eu te falei que ontem eu coloquei lá no Instagram que ela ia estar aqui, né? E daí uma pessoa falou assim, que legal, eu sou mãe de sangue da Valéria. E ela me falou uma frase que vou aproveitar para dividir com você. Ela falou assim para mim, os dias que eu acordo
triste, eu me lembro dela. Ai, meu Deus, eu fico emocionada e arrepiada. Eu também. Valéria, então, não sei se você quer falar alguma coisa, né? Deixar alguma mensagem. Eu me emociono porque eu acho a história da Valéria incrível, realmente incrível. Porque ela transformou algo ruim, né? Que a maioria das pessoas iriam entender como algo que é uma doença, né? Eu tenho uma doença, ela é a doentinha. Não, ela encarou aquilo como algo, né? Não, eu sou a Valéria que tem talassemia, sou feliz e vamos em frente, né? Nunca se escondeu atrás disso, né? Porque a gente que está em sala de aula hoje, que é professor, a gente vê aqueles alunos, aquela sala cheia de gente, né? Gente jovem, bonita, e eles se escondem, encontrando problemas. Mas sabe que durante muito tempo eu me escondi. Eu fiquei muitos anos escondendo a talassemia, até mesmo por medo de preconceito. Como eu vivi isso, eu cheguei à conclusão, num período da minha vida, que era melhor eu não falar sobre a talassemia. Porque como ela nunca me limitou a nada, ela nunca me tornou alguém diferente de outras pessoas por ter talassemia e por receber sangue, então eu, durante muitos anos, achei que não tinha necessidade de falar sobre ela. Então as pessoas me conheciam e não faziam ideia que eu dormia com uma injeção na barriga, no braço, que eu recebia sangue sempre. E as pessoas me conheciam de faculdade, da balada também, de trabalho, da vida, assim, vizinhos, e não sabiam que a minha vida era assim. E no momento que eu me abri, eu percebi que o quanto foi bom para mim falar, de ajudar outras pessoas. Uma libertação, talvez, né, Foi Valéria? uma libertação, com certeza. Eu acho que uma mensagem é pedir para doar sangue, né? Porque muito legal isso. como eu falei antes, né? Eu tô só aqui porque alguém foi lá, disponibilizou um tempinho da vida dele para doar sangue. Então, graças a essa doação, eu tô viva e eu vou continuar viva. E as pessoas geralmente pensam, para doar sangue eu preciso ter um nome para doar. Não precisa, eu não conheço, né, alguém. Não precisa, é só você chegar lá e falar, eu quero doar. Porque sempre vai ter uma Valéria que precisa de sangue. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, né? Doem sangue, porque sempre vai ter alguém precisando de você. É um ato de amor, né? Um ato de doação. É isso aí. Valéria, muito obrigada pela tua presença. Foi uma honra gigante ter você aqui, né? Sigam a Valéria lá no Instagram, gente, que é muito bacana o exemplo dela, para que vocês possam, né, assim como eu, se espelhar e talvez, né, pegar um pouquinho dessa luz aí e essa garra, essa vontade de viver que a Valéria tem. Eu desejo que você tenha mais luz ainda no seu caminho, Valéria. Obrigada. Muitas bênçãos de Deus. Obrigada pelo convite. Muitos anos de vida. Muito obrigada. Tudo em dobro para ti também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.